Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil e de fora do Brasil, que estão acompanhando essas lives de segunda-feira sobre a nossa campanha de oração e evangelização da família. Jesus transforma minha família, que ao mesmo tempo é um lema. Jesus transforma, ele tem poder para transformar e ele de fato transforma, e é uma oração. Jesus transforma minha família, como falou o nosso querido pastor Falso em uma das nossas lives aqui, não é? De forma tão sugestiva. Jesus transforma minha família. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido a Deus. Vamos começar com uma oração? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, a tua bênção em nós, o teu Espírito em nós. Que esta manhã seja uma manhã de muita edificação. Abençoe a irmã Noemi, a Alessandra, o Luciano, o pastor Fabrício, a minha vida e cada um que vá participar dessa live em casa, que seja abençoado pelo Senhor também. Conduza, que teu Espírito, que é quem nos guia em toda a verdade, ele mesmo seja o nosso líder, o nosso condutor, aquele que vai dirigir esta manhã para a nossa edificação, para a nossa transformação, para que nos pareçamos mais com Cristo e evangelizemos e discipulemos melhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido pastor Fabrício, bom dia. Que bom mais uma vez compartilhar essa tela aqui com você. Dê seu bom dia às pessoas que estão nos acompanhando. Bom dia, pastor Diogo. Bom dia, irmã Noemi. Bom dia a você que está conosco mais uma vez, quando iniciamos aí a nossa última semana do mês de maio com alegria. Podemos assim compartilhar as bênçãos do Senhor. E nesta manhã, quando as misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, elas se renovaram para com todos nós. E podemos, a partir da graça, da misericórdia do Senhor, começarmos mais uma semana com o nosso coração cheio de esperança em Cristo Jesus. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, que está conosco mais uma vez. Nós louvamos a Deus por você, que nesta manhã tirou mais este tempo, por você, que em outro horário do dia também estará assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que alegria estarmos juntos nessa nossa última semana, pastor Diogo, da campanha 31 dias de oração pela minha família. Jesus transforma a nossa família, nosso lar, a nossa nação, a nossa casa, e semana esta de muitas atividades, e é o fechamento, né, de todas as coisas que nós estamos realizando durante todo esse mês de maio. Eu estou vendo aqui várias pessoas comentando aqui, por exemplo, o irmão Marcelo Souza, da Igreja Batista Antioquia, em Fortaleza, Ceará. Pastor Fabrício, eu vou te falar um comentário aqui, você me diga de que região do Brasil é esse comentário. Olha só. Bom dia para todos nós, vamos arrochar nas orações. Isso aí deve ser da Bahia ou do Pernambuco. Algum lugar do Nordeste, não é isso? Nordeste, né? Então, Isso irmãos aí. queridos, é tão bom ver esse conjunto aí de sotaques regionalizados do Brasil, esse vocabulário diverso que nós temos no nosso país tão querido. Que bom ter gente do Brasil inteiro nos acompanhando. Eu queria pedir para que você colocasse, além do seu bom dia, qual é a sua igreja, a sua cidade, o seu estado, para que todos nós sejamos edificados por esse mover, por esse movimento do Espírito que abraça o Brasil, inclusive outros países. Nós queremos saber de onde você está nos assistindo. Faça isso que nos alegra bastante. Pastor Fabrício, nós estamos então na última semana. E essa última semana tem uma ação específica, mas só para nossa recordação, para nossa recapitulação. Fala um pouquinho, pastor, quais foram as outras ações semanais dessa campanha de oração e evangelização da família? E de que forma isso tudo se conecta com essa semana crucial? Pastor Diogo, você, meu irmão, nós começamos juntos lá na primeira semana, escrevendo 5 nomes de pessoas que nós amamos, pessoas que nós temos muito carinho, cuidado, zelo, pessoas que nós gostaríamos que tivesse um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Então, na primeira semana, o nosso primeiro passo foi escrever estes 5 nomes. Na segunda semana,
nós falamos sobre como preparar o testemunho pessoal de maneira simples, mas maneira objetiva. Escrevemos então como era a nossa vida antes de conhecer a Jesus, como foi, o que aconteceu naquele processo para que a gente conhecesse Jesus, o ato em si da nossa conversão e agora a nossa vida. Então, nós falamos que o segundo passo seria abordar essas pessoas com quem nós estamos orando e compartilhar o nosso testemunho pessoal. Na terceira semana, nós falamos então como transformar esta conversa que partia de um testemunho pessoal, que nós estávamos orando por esta pessoa que nós amamos, agora em uma conversa evangelística. E aí nós falamos sobre alguns caminhos para tornar essa conversa evangelística. Tivemos vários testemunhos, por exemplo, falamos também do caminho de Romanos, o livro sem palavras, a evangelização das cores, perguntas, abordagem direta. Foi um encontro muito rico sobre como transformar a nossa conversa cotidiana em uma conversa intencional. E aí nós falamos sobre isso, ser intencional no nosso diálogo com esta pessoa que nós estamos orando, e também falamos daquelas pessoas que Deus nos permite diariamente nos encontrarmos, que podemos ter mais do que um diálogo comum, mas termos um diálogo intencional e partilhar o evangelho com estas pessoas, mostrando que Jesus é o Senhor e Salvador. E falamos também, pastor Diogo, é sempre bom lembrar, de uma oportunidade válida de evangelização. Ou seja, que pudéssemos apresentar a necessidade, o Deus, que é o Deus de amor, como o pastor Sami colocou isso em 4 pontos de maneira muito simples, o homem que se afastou de Deus por causa do pecado, a morte expiatória de Cristo Jesus, ou seja, ele pagou o nosso preço, ele morreu em nosso lugar, e agora esse tão grande amor é nos apresentado e nós precisamos dar uma resposta a este amor, e terminamos então falando sobre o apelo. Será que eu gravei? Era isso mesmo? Era isso mesmo, o pessoal está acompanhando aí, pastor. E hoje nós temos um desafio super especial para essa semana. Antes eu queria mandar um abraço aqui, olha quanta gente querida. Piauí, irmã Cláudia da PIB de Gandu, na Bahia, irmã Andréia, Igreja Batista em Queimados, Nilce de Diadema, São Paulo, Anne de Saquarema, Rio de Janeiro, conheço bem Saquarema, terra do surf, Janete de Volta Redonda, também no Rio de Janeiro, Rosinete da PIB de São Mateus, no Espírito Santo, pastor Mateus Guerra, nosso querido pastor, Igreja Batista Central de Taguatinga, no Distrito Federal, Santana de Araguaína, Tocantins. Eu vi aqui um irmão falando que está se recuperando da Covid, mas também está junto aqui nessa transmissão. E que maravilha! Pastor, como eu sempre falo aqui, não dá para acompanhar essa cachoeira de comentários, mas como é lindo ver que gente do Brasil inteiro está junto aí. Eu estou vendo aí, ó, pastor Eduardo de Jesus, de Cabo Frio, Rio de Janeiro, sim, uma das minhas cidades preferidas, onde eu tive o privilégio de residir durante 13 para 14 anos, uma grande bênção. Temos pastor Fabrício, como é lindo a gente ver esse Diogo, povo aí do Brasil inteiro, né? É verdade, vários irmãos que estão conosco agora aqui também, de Natal, lá da IBCJ, a igreja pastoreada pelo nosso querido pastor Antônio Targino, também nossos queridos irmãos de Campinas, pastor Esdras, está conosco ali em Paulínia, na verdade, bem ao lado, pastor Esdras com os nossos irmãos lá da Igreja Batista Central de Paulínia também, nossos irmãos de João Pessoa, irmã Noélia também da Primeira Igreja Batista, pastor Diogo, de Jacundá, no Pará, também estão conosco, os irmãos da PIB de Coraci, lá na Bahia, nosso querido pastor Delton, lá em Porto Alegre, nosso missionário amado, pastor Eguinaldo, muito querido irmão amado. Você sabe quem é o pastor Eguinaldo, né, pastor Diogo? Sei, ele é o dono daquele Del Rey, que eu já tive a oportunidade de andar. Corcelzão. É o Corcel, exatamente, é o Corcel. Isso mesmo. Pastor Eguinaldo, Deus abençoe o senhor, meu irmão. Tantos irmãos amados aqui de todo o Brasil conosco agora. Deus abençoe a sua vida, Deus lhe abençoe poderosamente. E como é bom saber, pastor Diogo, que nós estamos chegando nessa reta final e de um mês tão desafiador.
Nós, quando planejamos e pedimos ao Senhor graça para fazer todo esse projeto, há mais de um ano atrás, nós não imaginávamos que o nosso mês de maio seria tão desafiador como está sendo. Mas também, no meio de tantos desafios, nós não imaginávamos que as oportunidades seriam maiores do que a gente também tinha no coração. E a gente viu que o nosso Deus, como é o Senhor da história, aprove Ele permitir que durante estes dias nós temos vivenciado essa questão de grande parte da nossa nação, né, do isolamento social, do afastamento social, muitas cidades chegando até a lockdown, todo esse tempo onde nós falamos no segundo encontro, pastor Diogo, que nós precisamos orar para que Deus faça algo, para que as pessoas pudessem estar sensíveis à voz de Deus. E o Senhor fez isso. O Senhor permitiu que algo acontecesse, e mais do que nunca, as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão sensíveis à voz do Senhor. E nós acreditamos que nesta sexta, sábado e domingo, nós já temos colhido muitos frutos. Mas a conferência Jesus Transforma Minha Família será o fechamento de todo esse projeto, todo esse processo de evangelização, esse grande movimento de oração e evangelização, juntamente com o pastor Sami Tipt. E eu tenho certeza, convicção, diante do Senhor que está conosco agora, aqui neste momento está com você aí o Senhor nosso Deus, que será um final de semana de uma grande colheita. Quero que você guarde isso no seu coração. Nós cremos que neste final de semana nós teremos uma grande colheita. É por isso que este quarto passo nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a ação do Espírito Santo, é Ele que está coordenando e conduzindo todas as coisas, e sobre o nosso papel, o que nós vamos fazer durante esta semana, e não somente nessa, mas quando esta semana também passar, porque nós acreditamos num processo de uma evangelização discipuladora. Não é apenas um encontro. O encontro não é o fim. O que vai acontecer neste final de semana não será o fim. É apenas o meio de um processo muito maior, que é o processo discipular. Isso mesmo, pastor. É sempre bom lembrar, vamos falar sobre isso um pouco mais tarde, que essa conferência de sexta, sábado e domingo, sempre às 8 horas da noite, ela pode ser transmitida por meio da página da sua igreja ou do seu ministério no Facebook. Então, o nosso sonho é ter pelo menos 1000 páginas transmitindo ao mesmo tempo, por meio de um sistema de publicação cruzada ou cross-posting. Nós podemos, através de missões nacionais, através da página de Igreja Multiplicadora, a sua página pode replicar e vai parecer como se a sua página estivesse originando aquela transmissão. E isso vai possibilitar que as pessoas que vão responder ao apelo se conectem à página da sua igreja. Então pense bem, você está aí nos assistindo, você sendo membro ou pastor da igreja, se você ainda não se cadastrou, você pode entrar agora mesmo na fanpage, na página de Igreja Multiplicadora, e lá você vai ter as instruções. Nós temos um vídeo tutorial de 1 minutinho apenas, que mostra como fazer isso. Você sendo o administrador da página, você pode fazer, apertando poucos botões, você vai habilitar a sua página para retransmitir ao vivo a conferência Jesus Transforma Minha Família de sexta, sábado e domingo, próximos agora, às 20 horas. Não é isso, pastor Fabrício? Isso, pastor Diogo. Então, sexta, sábado e domingo, o pastor Sami Tipt estará ministrando a palavra. Teremos aí também, breve a gente vai partilhar durante a semana quem vai estar ministrando louvor. Será um programa muito simples, um encontro muito simples. Muitas pessoas estão perguntando como é que vai ser esse encontro. Vai começar às 8 horas, horário de Brasília. É bom lembrarmos, porque nós temos irmãos aqui, sul-mato-grossenses, irmãos de outros países, irmãos de outros estados brasileiros, que tem outro fuso horário diferente do horário de Brasília. Então, será às 20 horas do horário de Brasília, e nós queremos ali ter uma abertura muito simples, boas-vindas, logo depois uma canção de adoração ao Senhor, um testemunho de uma vida transformada, e logo em seguida
a proclamação da palavra. É um encontro feito realmente para que nós possamos trazer os nossos convidados, trazer para o ambiente online, aí a página da sua igreja, você vai poder convidar. E por que nós estamos pedindo que a sua igreja faça a transmissão? Porque na hora do apelo, que é o que nós falamos muito na semana passada, nós vamos pedir àquela pessoa que está assistindo pela sua igreja, pela fanpage da sua igreja, que possa responder nos comentários a sua decisão. E aí você vai poder monitorar, acompanhar, se aproximar e trabalhar com esses resultados. Como o pastor Joaquim Pereira, que já está aqui conosco, aqui de Águas Lindas, Igreja Batista em Águas Lindas, próximo ao Distrito Federal, que já está firme lá no processo, esperando só o momento. Então, eu quero convidar você que pudesse fazer esse cadastro, é um cadastro simples, não é nada difícil. Algumas pessoas, pastor Diogo, têm nos perguntado, é só páginas? Sim. Existe uma grande diferença entre uma página e um perfil. Perfil é aquela sua identidade pessoal que você se apresenta como pessoa no Facebook. Normalmente, as organizações, igrejas, organizações, e muitos de nós acabamos também tendo páginas. Por quê? No perfil, você quando chega a 5.000 amigos, o seu perfil tem um limite. A página não, ela é ilimitada. Então, muitas pessoas migraram de um perfil pessoal para uma página pessoal. O cross-posting pode ser feito apenas em páginas e não em perfil. E você que está conosco, que deseja fazer isso, você também precisa ser o editor. Aliás, você precisa ser o administrador, não apenas editor. A página do Facebook, ela dá várias atribuições às pessoas que participam e ajudam na sua atualização. Então, tem igrejas que têm irmãos que são editores. Aí muitos têm tentado fazer e não aparece. Por quê? Porque você não é administrador da página. Duas coisas vão acontecer. Se você tentar fazer isso e não aparecer publicação cruzada, ou é porque você está fazendo de um perfil e não é de uma página. Agora, se for de uma página, é muito provável que você não seja o administrador. É muito bom a gente aproveitar esse tempinho para tirar Exato, pastor. Aconteceu exatamente comigo, eu precisei da sua ajuda e você me explicou. Porque isso é muito importante nesse momento. Certo. Então vamos para o assunto de hoje, não é? Depois a gente fala um pouquinho mais da campanha do final de semana. Nós estamos nessa caminhada, o pastor Fabrício já falou os passos, e o passo desta semana, nós vamos ter um vídeo do pastor Samitipt, em que ele vai falar sobre a vida cheia do Espírito e a evangelização, conectando tudo isso com o acompanhamento evangelístico, com o relacionamento discipulador, que continua, que já começou na intencionalidade da nossa oração e prossegue no testemunho pessoal, na conversa evangelística e vai se desdobrar em estudos bíblicos evangelísticos. Então nós vamos assistir o primeiro vídeo do pastor Samitipt e a partir dele nós vamos trabalhar a importância do estudo da Bíblia, os estudos bíblicos evangelísticos, e para isso temos outros convidados também que vão edificar a nossa vida. Então vamos agora ao primeiro vídeo com o pastor Samitipt e depois o pastor Fabrício vai comentá-lo. Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. Bem-vindo mais uma vez. Agora vamos falar sobre compartilhar o amor de Jesus Cristo com os outros. Foi maravilhoso falar do lugar de oração e como você deve orar pelas pessoas que você ama, porque Deus as ama. E na segunda semana falamos sobre como compartilhar seu testemunho, o que Cristo fez em sua vida. E a maior coisa que você pode fazer é dar o maior dom de todos, o dom do que Jesus pode fazer na vida delas. E você faz isso compartilhando o que ele fez por você. Semana passada falamos de começar uma conversa a respeito de Cristo e como fazer isso. Nessa semana vamos falar sobre o papel do Espírito Santo quando compartilhamos de Jesus com os outros.
temos que entender que a obra de trazer pessoas para Cristo não é nossa obra, é a obra dele. E temos que confiar nele, confiar que o Espírito Santo vai fazer essa grande obra. E nós precisamos entender duas partes dentro disso. A primeira parte é o que o Espírito Santo faz em nós. Primeiramente, ele trabalha em nós. Em segundo lugar, o que o Espírito Santo faz nos outros. Talvez eu deva passar alguns minutos falando primeiro sobre quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Quando falamos de Jesus entrando em nossos corações, do que estamos falando? Não é uma memória ou um sentimento qualquer. Estamos falando de uma realidade que é através da pessoa do Espírito de Cristo. É o Espírito dele que passa a habitar dentro de nós. E esse Espírito, o Espírito dele nos dá o poder para viver e ser tudo o que ele quer que sejamos, mas também ele nos dá o poder para operar, ministrar, compartilhar as boas novas do amor de Deus com outras pessoas. Então, a primeira coisa é, precisamos do Espírito Santo trabalhando dentro de nós. E o que ele faz quando trabalha em nós? São 3 obras básicas que devemos permitir que o Espírito Santo faça em nossas vidas se quisermos ser efetivos ao compartilhar o Evangelho com os outros. Primeiro, temos que permitir que ele nos limpe do pecado. Não podemos ser cheios de Deus, não podemos ser cheios do Espírito se estamos cheios de coisas que não agradam a ele, cheios de pecados, se estamos cheios de atitudes, se estamos cheios de coisas imorais que fazemos de errado, a ira, a maldade, essas coisas, a inveja, temos que nos esvaziar dessas coisas. E como é que podemos fazer isso? A Bíblia diz em 1 João 1,8 que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a injustiça. Então, temos que ser honestos com Deus e com nós mesmos, dizendo, é aí que eu falhei, Deus, foi ali. E confessando nossos pecados é quando o Espírito de Deus vem e opera em nós, nos limpando, ou ele lava aquilo e aquilo some. Então somos limpos, esvaziados do pecado. Em segundo lugar, então precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o que quer dizer ser cheio do Espírito Santo? É permitir que o Espírito Santo controle toda a área da sua vida. Entregar sua mente, suas emoções, sua vontade, seu corpo, tudo que você tem, seus relacionamentos entregues a ele, pedindo que ele te encha. O Espírito dele vai te encher. Já falamos disso antes, mas é quando estamos cheios do Espírito Santo que temos o poder para compartilhar Cristo com os outros. Em segundo lugar, você deve ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz, sedes cheios do Espírito Santo, então sejam cheios do Espírito. Aí a terceira coisa é que você precisa ser guiado pelo Espírito. A Bíblia diz, todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O que isso quer dizer? Todos os dias, na sua caminhada, não é só uma vez, mas todos os dias, quando você se levanta, você diz, aqui está a minha vida, eu te entrego tudo, me use para a sua glória, Deus. E a vida cristã, então, se torna uma aventura, pois você agora é guiado por Deus. Vai aonde Ele quer, faz o que Ele quer, você diz o que Ele quer e você fala com pessoas que Ele coloca no seu caminho e fala com eles a respeito do amor de Jesus Cristo. Você é guiado pelo Espírito. Isso quer dizer, primeiro, a confissão, segundo lugar, ser cheio do Espírito e terceiro lugar, sendo guiado pelo Espírito. Enquanto você se entrega para Cristo, você começa a ver Deus trabalhando nos corações dos outros. Então, o que acontece quando Ele trabalha nos outros? Primeiro, você deve entender que é o Espírito Santo que faz a obra de trazer pessoas para Jesus. Em João capítulo 6, muitas pessoas seguiram a Jesus, mas depois pararam, porque Jesus declarou algo.
Então, a segunda parte é que ele deve trabalhar nas pessoas. Primeiro, você permite que Deus faça uma obra em você. Depois, o Espírito Santo é liberado para trabalhar nos outros. Então, você precisa entender 4 coisas sobre o que o Espírito Santo fará na vida de outras pessoas que você conversa com elas. A primeira coisa que você deve entender é que é a obra dele e não a nossa obra. Temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe. Às vezes pensamos, eu tenho que fazer a pessoa aceitar Jesus. Eu não posso fazer isso. Isso é obra do Espírito Santo e é sobrenatural quando o Espírito Santo se move no coração da pessoa. Em João capítulo 6, muitas pessoas seguiam Jesus por causa de seus milagres. Ele falou uma coisa e eles pararam de seguir. Ele disse, ninguém pode vir após mim, a não ser que o Pai os atrai até mim. Veja bem, é a obra de Deus, é a obra do Espírito de Deus atrair pessoas até Jesus. Você deve entender que Ele é quem deve fazer a obra. Você ora, por isso a oração é tão importante. Por isso começamos a primeira semana dessa série falando da oração e por que a oração é importante. Temos que entender que é a obra do Espírito Santo. Em segundo lugar, devemos entender que é o Espírito Santo que prepara o coração deles para receber o Evangelho. É impressionante. Já vi isso acontecendo tantas vezes. Fui para lugares, encontrei pessoas que Deus preparou antes de eu chegar ali, preparando eles para receberem a mensagem de Cristo. Ele prepara os corações. Então oramos para que o Espírito Santo venha a ser liberado para preparar os corações antes que a gente converse com eles. Deus prepara os corações, prepara as circunstâncias, coloca pessoas na vida deles para mostrar que eles precisam de Deus e prepara o coração deles. Você tem familiares e amigos que Deus ama, Deus se importa com eles e o Espírito Santo vai prepará-los para receber o Evangelho. E tem uma terceira obra que o Espírito Santo faz, e é que ele convence do pecado, da justiça e do juízo que virá. Vemos isso nas Escrituras. Ele convence do pecado. Todos gostam de pensar, eu estou bem, sou uma boa pessoa, fiz coisas boas, mas a realidade é que todos pecamos, todos nós já pecamos e estamos destituídos. E ele convence e nos mostra nosso pecado e mostra o pecado das pessoas para eles. Vai mostrar não só o pecado, mas a justiça. E aonde está a verdadeira justiça? Está na pessoa de Jesus Cristo. E Deus vai mostrá-los quem Jesus é, que ele não é só um homem, mas ele é o Filho do Deus vivo, ele é o único que viveu uma vida perfeita, justa e sem pecado, e vai convencê-los da justiça de Jesus e do juízo que virá, que o dia vai chegar quando todos vamos ter que estar diante do Santo Deus, prestando contas de nossas vidas, e Jesus é nossa única esperança. E essa é a obra do Espírito Santo, convencer as pessoas que a única esperança deles é Jesus Cristo. Quando estivermos diante de Deus, não vai ser por causa do que fizemos que vamos entrar no céu, mas por causa do que Cristo fez e o que Ele fez em nossos corações para transformar nossas vidas. E a última coisa que o Espírito Santo vai fazer é trazer glória e honra e louvor para Jesus Cristo. Ele vai mostrar a glória de Deus. O que o mundo precisa ver é a glória, a beleza, o esplendor de Jesus Cristo. E o Espírito Santo faz essa obra de convencer homens e mulheres da glória de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo trabalhará em nós e o Espírito Santo trabalhará no povo que nós tanto amamos, para mostrá-los e convencê-los da necessidade que eles têm de Jesus. Então ore pela obra do Espírito Santo em seu coração e ore pela obra do Espírito Santo no coração daqueles que você tem falado com eles agora. E acredito que no fim da semana que vem veremos Deus fazer grandes coisas, porque semana que vem vamos compartilhar as boas novas de Jesus Cristo com os outros. Você acompanhou a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família.
Que coisa maravilhosa, pastor Fabrício. Nós sabemos que Fantástico, pastor Diogo. as nossas iniciativas evangelísticas, os nossos métodos, por mais que sejam positivos, né? Por mais que seja bom nós nos prepararmos, nos capacitarmos, estudarmos as metodologias, aplicarmos de forma coerente, de forma interessante, de forma relevante, no fim das contas, o trabalho é do Espírito Santo. Ele que trabalha em nós e é Ele que trabalha por meio de nós. A evangelização, Ele é o líder da evangelização. O Espírito Santo é o líder da evangelização, assim como Ele é o líder de toda esta campanha. Não é isso, pastor? Eu diria que não somente no fim, no início, aliás, antes, no início, no meio, durante todo o processo, né? É sempre bom nós recordarmos disso e não perdermos em mente e em nosso coração que esta é uma obra do Senhor. Bom lembrarmos que o nosso Deus é um Deus em missão. Antes de nós nos interessarmos por alguém, e nós só interessamos porque ele se interessou por nós primeiro, e o seu amor nos alcançou de tal maneira que agora nós somos imersos nesse amor tão grande do Senhor, que o coração de Deus passa a habitar no nosso coração, e agora a gente quer amar o outro. Então, o nosso Deus é um Deus em missão, e Ele está nos dando a oportunidade de nos unirmos a Ele naquilo que Ele está fazendo. E o que o nosso Deus está fazendo? Nosso Deus está fazendo o resgate da criação humana. Desde lá de trás, nós estamos vendo isso em toda a história bíblica. E o pastor Sami nos deu uma aula aí, de fato, de pneumatologia, né, a teologia do Espírito Santo, de maneira tão clara do seu papel na sua ação, a ação do Espírito Santo no mundo, em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nesse processo todo, como esta semana nós ouvimos uma aula com o pastor João Emílio, nós somos apenas as luvas de um médico que está na ação. Esse grande médico é o Senhor, e nós seremos apenas... e graças a Deus por isso temos essa oportunidade de sermos instrumentos nas suas mãos, para que outros venham a conhecer as boas novas do Evangelho. Explicação claríssima do nosso querido pastor Sam, como sempre. Sim. Eu penso, pastor, que existem duas formas de nós superestimarmos o nosso papel na evangelização e subestimarmos o papel do Espírito Santo. A primeira é achando assim que nós é que convertemos as pessoas, nós é que temos o poder do convencimento, e nós confiamos às vezes nos nossos métodos, nas nossas estratégias, mas eu fiz todos os passos, pastor Fabrício, eu anotei os nomes, eu dei o testemunho pessoal, eu fiz tudo, e a gente acha que nós é que temos esse poder de gerar a fé no coração das pessoas e levá-las ao arrependimento. Essa é a primeira forma de superestimarmos a nossa função. A segunda forma é até aquela frustração quando a gente pensa, poxa, mas eu não consegui. E aí a gente acha que por causa da nossa falha, a gente se cobra tanto. Será que eu fiz os passos corretos? Será que eu deveria ter orado mais? Será que na hora de eu apresentar o testemunho pessoal, será que foi porque eu gaguejei? Será que foi porque na hora de apresentar o evangelho eu não fui muito feliz, eu esqueci de citar o versículo tal? E a gente se cobra achando que quando o resultado não vem, foi por causa de alguma falha nossa. Então existem essas duas formas de a gente superestimar o nosso papel e subestimar o papel do Espírito. Tanto quando a gente acha que é a gente que convence, quanto a gente acha que a nossa limitação pode ser um impedimento para a ação do Espírito. Pastor Diogo, isso me faz lembrar, há mais ou menos uns 10 anos atrás, ou mais um pouco, porque os anos vão passando, a gente vai perdendo um pouco essa noção, né? Mas nós estávamos em um curso com o pastor Sam Tipt de como pregar mensagens evangelísticas. E nós éramos um grupo ali de 10 evangelistas do Brasil e tive um privilégio muito grande de participar desse curso. E ao término do curso, ele nos deu uma lição muito grande sobre isso. Ele disse o seguinte: quando nós pregamos,
e entregamos uma mensagem evangelística e pessoas se convertem, nós temos a grande alegria de participar daquele momento, mas toda a glória é do Senhor. E quando nós pregamos e pessoas não se convertem, também toda a glória continua sendo do Senhor. Nós não podemos levar sobre nós o sentimento da culpa, porque se algo ocorreu ou algo não ocorreu naquele momento, não é por nós, mas é uma ação única e exclusiva de Deus. Então isso nos leva a descansar e entender que o nosso papel é sermos fiéis à proclamação da verdade, do evangelho, sermos fiéis no testemunho, sermos fiéis na oração, mas os resultados serão com o Senhor. Uma coisa muito importante também é que nós não estamos fazendo tudo isso por causa dos resultados. Não são os resultados que nos motivam a viver uma visão de intencionalidade, de multiplicação. Não são os resultados que nos motivam, por exemplo, a disseminar a visão de igreja multiplicadora. Nós não fazemos uma campanha de oração, não é para termos ao término dela resultados. Não é isso. Não são os fins que justificam os meios. E isso é sempre muito importante nós lembrarmos. O que nos motiva a termos metodologias não são as metodologias que nos mostram a nossa teologia, não é isso. Mas é o que cremos, é o porquê cremos, é que nos mostra como devemos agir. É a nossa relação com Deus, é o tão grande amor de Deus que nos leva a compartilhar. Agora, se nós vamos ter 5, 10, 15, 20, nós gostaríamos que fossem todos os nossos familiares. Mas o Senhor tem tudo ao seu tempo. Tem sementes que nascem a 100 por 1, tem sementes que nascem a 60 por 1, tem campos que serão a 30 por 1, tem campos que naquele momento estarão prontos para a colheita, outros serão campos em que nós vamos semear, e assim é dentro da nossa casa. Tem familiares nossos que nesta campanha, neste tempo, neste ajuntamento, vão, e nós cremos nisso, entregar as suas vidas ao Senhor. Mas talvez terão alguns que serão daqui a 6 meses, daqui a 8 meses. O que nós precisamos é ser resilientes. É como aquela árvore do vendaval. Ela quase entorta, ela quase é arrancada do chão, mas ela volta, ela persiste, ela persevera. E nós precisamos continuar perseverantes até que toda a nossa família tenha um encontro pessoal com Jesus. Amém. Às vezes nós abandonamos, nós deixamos facilmente, nós até começamos, mas nós não prosseguimos. Eu tenho aqui alguns exemplos claros, como você também, de familiares nossos que mais rapidamente já tomaram uma decisão. Meu pai, por exemplo, eu esperei 15 anos. E tem outros irmãos que eu continuo esperando e vou continuar esperando. Mas eu já tenho visto algumas ações de colheita que estão muito breves nessa campanha e que são resposta de oração. Então, o que nós fazemos não é pelo resultado. O que nós fazemos é pelo Deus que nós cremos e nos mandou fazer. E isso tem que ficar muito claro no nosso coração. Amém. Glorificar a Deus por meio da nossa obediência, não é? É isso O aí. Espírito Santo, ele dá glória a Cristo. Quando nós participamos da evangelização, nós estamos glorificando ao Santo Filho de Deus. Pastor Fabrício, e daí a importância de nós darmos continuidade a esse processo. Nós Sim. vamos perguntar às pessoas se elas querem receber a Cristo, e essa decisão pode significar uma conversão de fato, e aí nós precisamos ensinar mais sobre o Evangelho, ou pode significar apenas o início de um interesse de conhecer mais Jesus. E daí a importância desse quarto passo, que é desencadear esse relacionamento discipulador. Nós sabemos pelo acróstico Raízes, do RD, que o E, ou E para os paulistas, né, é o ensino do Evangelho, ensinar o Evangelho. E como que a gente ensina o Evangelho dentro de um contexto do RD? Não é uma conversa de 5 minutos, não é apenas um encontro, é toda uma jornada. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa jornada, pastor. Qual a importância de ensinar o Evangelho por meio de uma jornada?
Pastor Diogo, isso é fundamental termos esta compreensão, porque ao longo do tempo, muitas pessoas deixaram de dar o valor às escrituras que ela precisa ter na vida, na minha vida, na sua vida como um discípulo de Jesus. O Senhor Jesus, em João capítulo 9, foi muito claro em dizer que os seus verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem na palavra. Mateus capítulo 7, nos seus últimos versículos, vai nos dizer que aquele que pratica a palavra, Jesus terminando um dos seus sermões que nós julgamos mais extraordinários, que é, por exemplo, o Sermão do Monte, ele vai dizer, eu posso compará-lo, aquele que pratica a palavra, ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, vieram a tempestade, e ela permaneceu firme. Qual é a casa que permanece firme? É a casa que pratica as escrituras. Tiago vai falar sobre isso. Sim. E Jesus, João narrando, fala sobre isso, que aquele que pratica a verdade, ele será liberto. Ele vai encontrar a verdadeira libertação. Libertação não é um processo de um ato de um final de semana, não é de um acampamento. Eu gosto muito de aprender, pastor Sam Tippett fala muito sobre isso, sobre as verdades de Deus que nós encontramos nas Escrituras. O livro dele, pastor Diogo, Preparados para a Batalha, ele fala muito sobre isso. Quando nós trocamos as mentiras de Satanás na nossa mente e no nosso coração pelas verdades de Deus. Isso só é possível quando? Quando nós estudamos as Escrituras de maneira sistemática. É por isso que nós insistimos muito nos estudos bíblicos evangelísticos, nos estudos bíblicos para o crescimento e o amadurecimento cristão, o RD1, o RD2, RD3, maturidade cristã. É por isso que na visão de igreja multiplicadora nós insistimos muito na escola bíblica discipuladora, porque é onde a maturidade vai chegar. Nós queremos e sonhamos com um rio muito largo, quando a gente diz muitas pessoas conhecendo a Jesus, mas nós queremos também um rio com profundidade, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, o nosso coração é transformado. As mentiras de Satanás que antes estavam na nossa mente, no nosso coração e nos aprisionavam, elas agora são trocadas através dos estudos das Escrituras pelas verdades de Deus. E essas verdades de Deus são firmadas no nosso coração, aí a gente pode usar o contexto e o texto bíblico de maneira coerente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo que quando nós conhecemos a verdade dele, ele que é a verdade, nós então somos verdadeiramente livres. Isso virá como? Através do estudo sistemático das Escrituras. Nós somos conhecidos como o povo da Bíblia, mas esse conhecimento, essa fama que nós tínhamos, ela se perdeu, foi se perdendo ao longo dos últimos anos, e nós precisamos resgatar isso. E resgatar com quem? Com quem está chegando, com quem já está e com quem já está chegando. Sim. E nós vamos fazer isso de maneira muito simples, através de quê? Dos estudos bíblicos, através do ensino do Evangelho. E pode ser feito a partir das 4 lições de João, de uma maneira muito simples. Sim, e você pode adquirir as 4 lições do Evangelho de João por meio do site da nossa livraria, livrariamissõesnacionais.org.br, e assim você vai ter esse material de estudo bíblico também. Outras igrejas têm seu próprio material, ou até mesmo estudando paulatinamente, capítulo por capítulo, do Evangelho de João, do Evangelho de Marcos. Então, pastor Fabrício, quando a gente fala do 4º passo, então, é perguntar às pessoas: vocês querem conhecer mais de Jesus? Vocês aceitariam ter um encontro semanal para conhecerem mais sobre Jesus? Não é isso, pastor? É isso aí. E neste ponto, nós precisamos entender uma coisa que é muito clara para nós, como batistas. Conversão é um ato. Conversão é um ato, mas discipulado é todo o processo. E nesse processo de relacionamento discipulador, nós precisamos entender, e é interessante, pastor Diogo, que nós vamos vendo aqui os comentários, e o nosso querido irmão Wanderson, ele coloca assim:
discipulado é também amar o processo. Não é só amar o ato da proclamação, mas é amar todo esse processo e entender que não é só o resultado. O pastor Celso Godoy também colocou aqui como é importante o processo. É entender que esse processo nós vamos crescer com ele dia após dia, momento após momento, porque às vezes só o fato de... nós tivemos uma oração de confissão, e nós falamos sobre isso, o valor dessa oração de confissão, mas ela abre o primeiro passo para que isso possa ser confirmado através das Escrituras, através de versículos bíblicos, a compreensão, principalmente, da filiação em Cristo Jesus, da paternidade de Deus na nossa vida, e que isso só virá através do conhecimento das Escrituras sagradas, do dia a dia, com o Evangelho de João, o ensino das Escrituras que vai transformar a nossa mente, e aí Paulo vai falar sobre isso, sobre uma renovação da nossa mente, né? Não vos conformeis com este mundo, mas essa renovação da nossa mente virá através de onde? Através da palavra, do estudo sistemático das Escrituras. Eu gosto sempre de dizer que não é apenas... A gente pode ouvir e ter tantas coisas boas que a gente pega aqui e ali, mas o estudo sistemático da Bíblia é que traz ao nosso coração esta compreensão. E aí, pastor Diogo, termino com um acróstico que eu aprendi lá no Piauí. O que fortalece crente é boi. Boi. Olha aí, guarda isso aí. Eu fiquei pensando, né? Será que é um bom bife? Não, boi é Bíblia, oração e igreja, relacionamento com os servos de Deus. Então começa com onde? Com a palavra de Deus. E para nós, você que está nos assistindo, nós fazemos questão de sempre lembrar isso, porque para nós isso é de suma importância. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, ela não contém erros, ela é Deus falando conosco. A nossa convicção de fé é essa, é Deus falando conosco através das Escrituras. Tem um grupo, há grupos por aí que dizem assim, não, a Bíblia, ela contém erros, a Bíblia, ela tem parte de Deus falando. Não, nós acreditamos na Bíblia por inteira. Ela é a palavra de Deus, e isso também precisa ser resgatado nesse tempo. É por isso que muitas pessoas já não ensinam mais a Bíblia, porque ela não acredita nas Escrituras, mas mesmo. Nós acreditamos na Bíblia como um todo, e que ela tem tudo que nós precisamos, todas as respostas que nós precisamos está onde? Nas Escrituras. Amém. Ela é proveitosa para nos instruir, para nos exortar, como Paulo fala. Ela é que nos santifica na verdade, como Jesus ora em João capítulo 17. Então, pastor Fabrício, agora o que a gente vai fazer até o fim dessa transmissão? Nós vamos trabalhar de forma prática como fazer estudos bíblicos evangelísticos. E para isso, nós vamos trazer um convidado que é um mestre na aplicação de estudos bíblicos, o nosso querido missionário Manuel Moreira, um missionário de várias décadas já em missões nacionais. Ele já deve ter ministrado centenas de estudos bíblicos nas casas e ele vai trazer algumas dicas, algumas informações sobre como aplicar estudos bíblicos evangelísticos. Vamos para esse primeiro vídeo, pastor? Você quer comentar primeiro? Só quero dizer uma coisa, pastor Manuel tem uma frase que ele até postou aqui que eu gosto muito, ele diz assim, nós podemos até convencer, mas converter só através da palavra e ação do Espírito Santo. É esse homem que vai falar para nós agora. Então vamos lá no primeiro vídeo. Para mim é uma honra poder participar do Congresso e também compartilhar sobre esse assunto tão importante que é a questão de como realizar estudos bíblicos com pessoas interessadas. Dentro da visão de igreja multiplicadora, o segundo princípio ele é fundamental e precisa ser entendido corretamente, porque a maioria tem dado ênfase apenas aos pequenos grupos, aos PGMs.
e não tem atentado para a questão da evangelização, principalmente sobre como realizar estudos bíblicos com as pessoas que estão interessadas em conhecer melhor de Jesus. Dentro do RD chamar, é importante perceber as pessoas que estão sendo alcançadas dentro dos PGMs e cada membro do PGM ser treinado corretamente para alcançar essas pessoas. Então, os interessados são os nossos RDs. E a pergunta muito interessante que precisamos fazer é se elas querem conhecer mais de Jesus, se elas têm interesse de conhecer mais de Jesus. E quando a pessoa se dispõe a conhecer mais de Jesus, além de nós darmos o nosso testemunho pessoal e apresentarmos o plano de salvação, então é importante oferecer um estudo bíblico. Pode ser o Evangelho de João, as 4 lições, ou pode ser as Boas Novas, que tem 7 lições, mas esse é um período muito importante da gente entender a evangelização, que se os estudos forem bem feitos, forem bem ministrados, as pessoas começarão imediatamente a entender sobre plano de salvação, sobre o que é salvação, sobre quem é Jesus, a pessoa de Jesus. A pessoa vai aprofundando na Bíblia, vai entendendo o que é capítulo e o que é versículo. Então, isso é fundamental para um discipulado futuro, com mais profundidade, e aí entender o RD, né, na sua totalidade. Então, o estudo bíblico ele é fundamental para abrir portas, alcançar famílias, alcançar amigos, e perguntar sempre à pessoa: você quer conhecer mais de Jesus? E quando a pessoa se dispõe a se fazer, aí precisamos estar pronto. Dentro disso, a pessoa tem o seu horário, né, o seu tempo. Então, quem vai fazer o estudo bíblico precisa ter disponibilidade. Não é na hora que o discipulador pode, mas é na hora que o discípulo pode atender, se é à noite, se é à tarde, se é durante o dia. Então a questão é aprofundar esse relacionamento dentro das possibilidades da pessoa interessada. Então o estudo bíblico é uma porta aberta para a evangelização e um modelo eficiente que sempre os batistas utilizaram para alcançar pessoas para Jesus. Eu espero poder ter ajudado. Que Deus abençoe e que possamos alcançar a nossa pátria para Cristo. Amém. E como ajudou meu querido pastor missionário Manuel Moreira. Que aula sobre estudos bíblicos. É tanta coisa, pastor. Não sei, o pessoal aí de casa não sabe, mas enquanto esses vídeos passam, eu já assisti uma vez, na segunda vez eu faço algumas anotações para trabalhar com o pastor Fabrício na sequência. Eu fiz muitas anotações aqui. Pastor Fabrício, primeira coisa que ele falou, um contexto um pouco maior, que muitas igrejas só querem um PGM, mas ele recorda que o PGM, na verdade, ele é um conjunto de discípulos, um conjunto de discipuladores. O PGM tem que se engajar na evangelização discipuladora, senão vai ser apenas mais um programa semanal. E ele fala de uma coisa interessantíssima, pastor Fabrício. Cada membro do PGM ser treinado para ministrar estudos bíblicos evangelísticos. Será, pastor, que todo cristão pode fazer um estudo bíblico? Será que não é só o pastor, só um professor de escola bíblica dominical que deveria fazer estudos bíblicos evangelísticos? Dá para todo cristão ser treinado e capacitado para essa missão, para essa tarefa? Pastor Diogo, é possível. Nós vimos isso acontecer em gerações anteriores. O Plano Nacional de Evangelização, na década de 80, que teve aí o seu ápice ali no final da década de 80, os mutirões missionários. Nós vimos isso acontecer entre nós éramos crianças e vimos tantos irmãos que faziam isso. E eu mesmo, desde a minha infância, aprendi a fazer isso com o irmão Luiz Mendes, irmã Maria Helena, irmãos da minha igreja de origem, aqui em Braslândia, no Distrito Federal, através desses irmãos. Quantas vezes, quando
junior, adolescente, saía com esses irmãos para ministrar estudos bíblicos e não era apenas uma atividade do nosso pastor. Muitos irmãos da igreja aceitavam esse desafio e eu vi isso e tenho visto hoje, muitos irmãos continuam fazendo isso. Agora, o nosso grande desafio é nos abrirmos a isso, até porque nós perdemos uma geração, não tivemos a continuidade para que as novas gerações pudessem fazer isso. O que a visão de igreja multiplicadora faz? Ela está resgatando essa paixão pela evangelização pessoal, a evangelização que acontece onde eu e você podemos fazer isso de casa em casa, com os nossos amigos. É possível sim. E eu gosto muito, pastor Newton Antônio de Souza, que é o nosso mestre, ele sempre disse o seguinte: por que é importante os estudos bíblicos? Porque o estudo bíblico ele torna transferível, ele se torna transferível. Aquele que recebe, então, após receber uma lição, ele pode fazer ela com outra pessoa, porque ele é indutivo. O próprio estudo bíblico, ele ensina passo a passo, ele é uma pergunta com uma resposta, que o próprio texto bíblico é a resposta. Por exemplo, no Evangelho de João, nós vamos ter em um dos estudos, perguntando, por exemplo, quem Jesus diz que ele é. E a resposta está em João 14, verso 6. João 14, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o próprio texto bíblico ele vai trazer a resposta, é algo muito simples, mas como nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é suficiente. Muitas pessoas deixaram de fazer os estudos bíblicos porque dizem assim: isso é tão simples. Sim, é tão simples, porque a palavra de Deus é simples e ela fala ao nosso coração. Aí é uma questão de acreditar na suficiência das Escrituras. Ela é suficiente. Nós acreditamos que um texto bíblico, um versículo bíblico, é suficiente para transformar o coração do homem. Então, todo homem é capaz, todo discípulo de Jesus é capaz. Agora, talvez muitos dos novos discípulos das gerações mais recentes, elas não passaram por um estudo bíblico. Então, como elas não receberam um estudo bíblico, elas não puderam fazer com outros. Então, talvez uma boa experiência agora seja você começar fazendo o RD1, você mesmo. Faça com você mesmo, sente, estude as lições do Evangelho de João, estude o Evangelho de João, leia o Evangelho de João, responda aquelas perguntas tão simples do Evangelho de João, e você vai ver que respondendo, você será capaz de ajudar outro a responder com muita tranquilidade. E às vezes nós achamos, pastor, que não temos capacidade, mas a gente vai se deparar com pessoas que não sabem nem o significado dos números grandes e dos números pequenos, como o pastor Manuel falou, que é ensinar o que é capítulo e versículo. Você vai ter que ensinar as coisas básicas. As pessoas não sabem a ordem dos livros, onde está, Hebreus, está no Antigo Testamento. As pessoas não sabem, você vai ter que explicar, olha, os números grandes são os capítulos, os números pequenos são os versículos, com muito carinho, com muito amor, ensinando aquele leitinho. Então, meu irmão, você tem 10, 15, 20 anos de igreja, como que você não pode ensinar uma coisa tão simples para alguém? Então, basta a gente se colocar nas mãos do Senhor e começar a fazer isso, é maravilhoso. É isso aí, pastor Diogo, é dizer coisas simples. Por exemplo, João, grandão 14, pequenininho 6. E a gente vai usando estas expressões, isso é tão... A gente que talvez alguns anos tem feito e sistematicamente está usando, se torna muito simples para a gente que faz quase que semanalmente. Agora, você que talvez que ainda não tem feito, comece fazendo com você mesmo. Você pode ter o Evangelho de João, nós temos distribuído maciçamente, por exemplo, agora em Goiânia, na convenção, foram mais de 30 mil exemplares do Evangelho de João com estudo bíblico, né? Você pode ter aí através da Livraria de Missões Nacionais, mas eu tenho certeza que tantas pessoas que estão conosco, que estão agora, de alguma forma já se depararam com o estudo bíblico de João. Então, eu diria que ele é um dos mais simples,
ele vai nos apresentar Jesus como o pão da vida, como a luz, Jesus como aquele que nos alimenta, vai nos apresentar aquele que crê como filho de Deus, em João 1,12. Então, o Evangelho de João, eu diria, quero começar a estudar com alguém a Bíblia. Começo por onde? Começa pelo Evangelho de João. Muito bem. Né? Pastor Fabrício. Passo a passo, isso vai ser muito simples. Tem uma pessoa comentando, irmã Eusa Souza. Graça e paz, irmãos e pastores. Eu fui alcançada com os estudos bíblicos no Evangelho de João, sem o qual talvez não teria entendido o plano de salvação. Olha o testemunho de alguém que não apenas ela está disposta a ministrar os estudos, mas ela foi alcançada, compreendeu o Evangelho por meio do estudo da Bíblia em 4 lições. E sabe uma coisa que eu acho interessante, pastor? Pensando agora nessa nossa caminhada do mês, é que o estudo bíblico no Evangelho de João tem 4 lições. Então você pode pedir à pessoa um compromisso só de 4 encontros. Isso. Então você diz assim, você quer conhecer mais sobre Jesus? Podemos ter 4 encontros para a gente entender um pouquinho sobre Jesus a cada encontro. E o compromisso tem um prazo, a pessoa tende a aceitar. Não vai ser um prazo indeterminado. É claro que ao final você vai continuar ensinando, aí você vai fazer um novo convite. Isso aí. Aí a gente faz um novo convite, sabe para qual? Para Boas Novas para você, que aí são mais 8 encontros. E aí depois o que Jesus deseja que você faça, pode ser um dos 2. Depois a gente entra no maturidade e assim por diante. Tem uma trilha, tem um processo, que a cada encontro, é interessante, pastor Diogo, é igual, eu gosto sempre de comparar que esse processo é como a preparação de uma estrada para receber o asfalto. Cada encontro é uma camada. E essa camada vai sendo solidificada pelo Espírito Santo, ele vai trazendo o entendimento, ele vai trazendo a compreensão da verdade de Deus para esse coração. Agora, tudo isso parte de um pressuposto que eu ainda continuo insistindo sempre. É necessário acreditar nas Escrituras. É necessário acreditar na Bíblia como palavra de Deus. Se você não tem relacionamento com as Escrituras, e agora eu vou te dar um dado, que ele vai te assustar, mas é uma verdade. Semana passada nós estávamos numa conferência sobre discipulado, na terça-feira, com líderes de diversas partes do Brasil, de muitas denominações, um movimento global de discipulado pela Aliança Evangélica Mundial. E nós tivemos o privilégio de participar, representando de alguma forma os batistas, a nossa denominação, o pastor Diogo estava, alguns pastores que lidam com o discipulado estavam. E teve um dado apresentado que me chamou a atenção. No mundo, somente entre 8% e 11% dos cristãos se alimentam da palavra. Vou repetir. No mundo, entre 8% a 11%, então vamos pegar 11%, nível máximo, de cristãos se alimentam da palavra. Isso significa que a cada 100 pessoas que professam a sua fé, apenas 11 se alimentam das Escrituras. É isso mesmo. E aí, Lamentável. você tem uma realidade, nós temos uma realidade que nos mostra por que nós nos tornamos tão frágeis doutrinariamente, nós nos tornamos tão frágeis na evangelização. Sabe por quê? Porque está nos faltando boi. Vou repetir a oração, a frase lá do Piauí que eu aprendi. Está faltando Bíblia. E se eu não tenho, como eu vou dar? Por que nós temos tantas dificuldades em fazer e ministrar estudos bíblicos? Porque nós não estamos lendo as Escrituras. Então eu quero começar neste apelo hoje a você, meu irmão. Leia o Evangelho de João, leia as Escrituras, leia a palavra de Deus, porque quando nós nos derramamos na palavra, nós a conhecemos e aprendemos. Nós precisamos resgatar aquilo que as gerações anteriores faziam muito bem, que é o anuário bíblico. Se talvez tenha dificuldade de ler a Bíblia em 1 ano, leia em 2, leia em 3. Comece lendo o Novo Testamento, comece lendo o Evangelho de João. Estou fazendo um apelo a você, leia a palavra, leia as Escrituras, porque Jesus foi claro em dizer, são elas que de mim testificam, e é através delas que nós temos a vida eterna. Pastor Fabrício, nós vamos ter mais um vídeo agora,
da nova geração de missionários, o missionário Márcio Levi, que também realiza muitos estudos bíblicos lá no Nordeste. Missionário nosso, coordenador lá de uma base de radicais sertanejos em Barreiras, na Bahia. Olá, tudo bem? Eu sou o missionário Márcio Levi, coordenador do Projeto Sertão na cidade de Barreiras, Bahia. E hoje eu estou aqui para te dar algumas dicas de como evangelizar por meio de estudos bíblicos pessoas interessadas. A primeira coisa que você precisa fazer é construir um relacionamento com a pessoa. Construir um laço de confiança para que a pessoa sinta-se confortável em dialogar com você. E é melhor que a construção desse relacionamento seja feita pessoalmente. E isso pode se iniciar com saudações como bom dia, boa tarde, perguntas de como foi seu dia, como está a sua família. E logo você perceberá que isso passará a ser recíproco e vocês estarão tendo diálogos maiores e conversas sobre outros assuntos. Mas não se esqueça, a sua intenção aqui. Você agora já tem abertura para convidar essa pessoa a se encontrar em um lugar de preferência dela, ou a sua casa, ou a casa dela, e então realizarem um estudo bíblico. E certamente ela não negará esse convite, devido ao relacionamento, devido à amizade intencional construída por você até aqui. Meus queridos, eu gosto de utilizar muito aqui o Evangelho de João, porque é o Evangelho que nos revela Jesus de uma forma simples para a compreensão. Mas nós temos também na livraria da Junta de Missões Nacionais a série de livretos Relacionamento Discipulador de 1 a 3, que são com estudos, né, que nós utilizamos muito aqui no Sertão. E esse livro já vem com estudos bem explicados, de uma forma simples para a compreensão e seguindo toda a trilha de evangelização discipuladora. Eu não posso fazer no estudo? Prolongar o estudo, deixar ele cansativo. Não utilizar celular ou qualquer outra tecnologia que possa causar distração ou a você que está dando o estudo ou ao seu ouvinte. Também persistir quando o cansaço do seu ouvinte é perceptivo. Não persista no estudo se o cansaço é perceptivo. Tenha domínio do estudo que você está dando. Realize estudos com no máximo 40 minutos de duração. Se perceber o cansaço do seu ouvinte, não insista, não persista. Pare o estudo e remarque para um outro dia. E fique ligado em tudo o que o ouvinte está expressando ou até mesmo falando. Para mantê-la interessada, é importante que você faça um estudo participativo, interagindo com ela, vendo o que é que ela acha do que você está falando. É importante também que você seja breve, não seja muito prolongado no seu discurso, né? E também que você não seja repetitivo. Agora é a hora do apelo, e você precisa ser direto e fazer com que a pessoa sinta a necessidade que ela tem de Jesus. E é importante que você use perguntas como: e aí, como está a sua vida como Jesus? O que você pode melhorar? E agora, você quer pedir perdão a Jesus? E você deseja aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador? Então, meus amigos, essas foram algumas das dicas que eu tenho para passar para vocês e que nós temos ganhado muitas vidas aqui no Sertão. Espero que possam ajudar a todos vocês. Deus vos abençoe. Obrigado, meu missionário Márcio Levi. Que benção. Fiz uma transmissão com ele, uma live com os missionários que estão debaixo da liderança dele lá no Sertão e foi uma beleza semana passada. Sempre muito edificante. Pastor Fabrício, algumas coisas que eu queria apontar aqui com o irmão. A primeira, ele falou sobre o local de preferência. E agora vamos trazer mais para o ambiente online, que é a nossa realidade hoje. Eu lembro do pastor William Salgado falando numa outra transmissão nossa sobre usar a ferramenta, a plataforma de preferência do discípulo. Também o pastor Manuel Moreira tinha falado sobre o horário. Nós que temos que nos ajustar ao interesse das pessoas e não as pessoas à nossa disponibilidade. Uma outra coisa que ele falou também muito interessante, não deixar o estudo cansativo, perceber se a pessoa está interessada, se ela está cansada demais, respeitar o tempo das pessoas. E eu queria, pastor, que você comentasse tudo isso, mas em especial esse ponto agora, o apelo. Quando
que a gente deve fazer esse apelo mais direto. Você gostaria de entregar a sua vida para Jesus agora? Como ter essa sensibilidade para discernir o momento certo? Fantástico, né? Esses dois vídeos a gente não precisava comentar nada. Esse do Márcio agora foi uma aula. Esse vídeo a gente tem que replicar ele mais e mais. Vamos publicar ele nas nossas redes, porque realmente, tanto ele, do pastor Manuel, cada um mais extraordinário que o outro. Sempre deixar o gostinho de quero mais, né? Esse é o nosso desafio sempre, seja no encontro, numa live. Por isso a brevidade ela é muito importante para isso, para deixar esse gostinho de mais. Agora o apelo, pastor Diogo, eu sempre digo que nesses encontros que a gente fala de evangelização, nós hoje começamos falando sobre a sensibilidade ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai conduzir, ele vai direcionar. No estudo bíblico do Evangelho de João, você vai notar que no segundo e no quarto encontro, ele vai direcionar muito a isso. Ele já vai trazer isso no próprio contexto do estudo bíblico. Mas, às vezes, há circunstâncias em que no primeiro encontro você já faz, às vezes, aos 4 encontros e você não faz. Então, é estar sensível à voz do Senhor, é estar realmente sendo direcionado pelo Espírito Santo, e ele vai orientar o momento, ele vai mostrar a hora, ele vai trazer ao nosso coração aquele momento oportuno que a gente possa fazer, então, o convite para que esta pessoa possa manifestar publicamente. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer, por mais importante que seja o apelo, não concentre todas as suas ações no apelo. Porque às vezes você fica muito preocupado em querer tirar da pessoa uma resposta. E às vezes ela pode até te dar aquela resposta apenas para te agradar, para dizer assim, olha, esse cara vai sair do meu pé, então se eu der essa resposta, ele vai sair do meu pé. Então não fique preocupado necessariamente esse primeiro momento com a resposta. Não fique preocupado com a resposta nesse momento. Fique mais consciente em amar, cuidar dessa pessoa, explicar, tirar suas dúvidas neste processo, ler as escrituras com ela, porque na hora certa o Espírito Santo vai conduzir. Isso também não significa que você vai deixar de fazer. Eu gosto sempre, os dois extremos, né? Vamos ter um equilíbrio, mas o Espírito Santo vai te dirigir. E não seja insistente, no sentido de você não quer receber Jesus, você não quer receber Jesus, aí você passa a ser inconveniente. Então, o excesso ele é sempre perigoso. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Frase lindíssima, né? Então, das escrituras sagradas que a gente vai trazer ao nosso coração. Então, vamos lembrar disso. Vamos com tranquilidade e o Espírito Santo vai nos direcionar ao tempo certo, à hora certa e ao momento certo. Pastor Diogo, já tem 1h15 que nós estamos aqui. Esse tempo está passando muito rápido. É verdade. Então nós vamos agora, pastor, para o último vídeo, que é a cereja do bolo, pastor. A irmã Isabela, uma jovem da Segunda Igreja Batista de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Com certeza ela foi treinada e capacitada pelo pastor Hudson Galdino, um dos nossos mestres também, e ela está realizando estudos bíblicos online. E nós gostaríamos de trazer essa experiência para edificar a sua manhã. Você que está aí nos assistindo, talvez você seja tímido, eu não consigo, será que vai dar certo? Aí está a experiência da Isabela, uma jovem fluminense, no interior do Rio de Janeiro, em Cabo Frio. Cabo Frio não gosta que chama Cabo Frio de interior, não. Mas lá do interior do Rio de Janeiro, ela está aplicando estudos bíblicos online. E vamos ver esse vídeo agora, pastor, e depois nós vamos comentar como último vídeo desta manhã.
Olá, pessoal. Me chamo Isabela, tenho 21 anos, sou membro da Segunda Igreja Batista em Cabo Frio e hoje vou compartilhar um pouco com os irmãos de como tem sido meu discipulado nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, onde tenho que me utilizar das ferramentas online. Meu discipulado tem sido bem tranquilo em relação a isso. A minha discipulada tem ficado muito feliz, porque ela partiu dela isso, de achar que a gente fosse se afastar, que ela fosse perder os estudos, e eu falei que não, jamais. E eu orando sempre a Deus, pedindo uma estratégia nova, no começo eu não sabia como fazer. Antes eu tive com ela aquele contato direto, diário, então eu falava como tinha o que tinha que acontecer. Eu usava meu horário de almoço para discipular, que ela é do meu trabalho, trabalha comigo, e eu usava meu horário de almoço para isso. Orávamos juntos, estudávamos, tirava dúvidas, eram sempre 1 hora todos os dias. E quando entrou a pandemia, ela ficou desesperada, ela falou: Isabela, eu não posso, eu tô gostando muito, eu não posso ficar sem. E eu me lembro que no início disso tudo, eu fiquei mais ou menos uns 3 dias sem fazer nada de discipulado. Só perguntando: oi, tudo bem? Como você tá? Só ouvida na vida. E ela falou: tô muito vazia, eu tô me sentindo nada sem os seus estudos. Eu falei: glória a Deus, preciso, sinal que tá dando fruto, sinal que tá dando certo. Falei: então vamos começar? Pensei no início, orei, pedi ajuda ao Senhor. Comecei a escrever de manhã, como toda vez que eu fazia meu devocional, né, individual. Comecei a escrever uma reflexãozinha com o que eu tinha lido e também com algumas coisas específicas sobre Jesus, para entender melhor e tal. E enviava, fazia umas perguntas e enviava. E logo que ela podia, ela tinha tempo, ela me respondia em áudio. E começou a ficar um pouco confuso, porque eu queria responder e talvez ela não entenderia tão bem se fosse só por áudio, se fosse escrito. E foi aí que a gente resolveu começar os nossos estudos pela plataforma de vídeo. E a gente começou a conversar por vídeo, ela achou muito melhor, ela ficou muito mais feliz. E eu me lembro que ela falou assim: você pode mandar todo dia a oração do almoço? E eu falei: que oração é essa do almoço? Aí ela: aquela que você, antes de comer, você falava: não, a gente tem que orar, não pode comer sem orar. Aí eu falei: isso fez diferença pra você? Fiquei pensando comigo, né, se isso fez diferença pra você. Sinal que tá muito bom isso, sinal que o discipulado tá dando super certo, essa vida na vida. E um dos princípios básicos que eu me lembro que o pastor enfatizava no curso de líderes de PGM, da multiplicação, era o vida na vida. Preocupe-se com o vida na vida. O discipulado é isso, é o vida na vida. E só vinha na hora que ela falou isso, eu ficava assim na minha mente: ó, pastor Hudson, vida na vida, pastor Hudson, vida na vida. E eu ficava achando aquilo um barato, e eu agradecia a Deus por isso, e eu mando pra ela todos os dias um áudiozinho de oração. E ela foi falar assim: a gente pode melhorar isso? Depois do nosso estudo, você pode fazer a oração normal, mas na hora do almoço você pode me mandar a oração? Você pode orar comigo por vídeo antes de eu almoçar? Aí eu falei: você sente falta disso? Aí ela: eu sinto muita falta de ver você orando, de ter isso com você, de sentir Deus ali naquele momentinho. É rápido, mas eu sei que é de verdade. Eu sinto o Espírito Santo. Aí eu falei: amém, então sim, vamos fazer. Então, uma das minhas outras estratégias é mandar a minha oração por áudio. Primeiro, eu mando a reflexãozinha, a gente já chama no vídeo, já faz a chamada, já estuda juntas, lemos juntas, tiramos dúvidas juntas. Depois a gente ora, e quando dá no meu dia, assim, eu mando uma outra oração por áudio. Na hora do almoço, quando meu marido não chega para almoçar tão cedo, eu pergunto se você já almoçou, vamos fazer a oração antes de você almoçar.
para você ficar bem, para poder eu também ficar bem e entender que o nosso discipulado tem caminhado muito bem. Essas têm sido algumas formas. Envio uma música, pergunto a ela o que ela achou, ela me responde super satisfeita, e esse tem sido o meu cuidado no Vida na Vida. É me preocupando, é perguntando como está, é falando para se cuidar, se proteger, e através dessas simples conversas pelo WhatsApp, a gente desenvolveu um discipulado maravilhoso na plataforma online. Essas têm sido as estratégias que Deus tem me capacitado para ser realizadas para a honra e glória do nome dele. Amém. Glória a Deus. Por isso a gente fica emocionado, né? É verdade, glória a Eu tava Deus. aqui já com Louvado lágrimas seja nos o olhos Senhor. assistindo esse vídeo. É verdade. Como é lindo ver alguém que se dispõe, diferente da idade, a aceitar o chamado do Senhor em ser usado por Ele como discípulo dele. Não tem nem o que dizer. Esse vídeo não tem comentários. Não consigo resgatar porque eu fiquei tão compenetrado ali. O amor dela, o cuidado e o interesse da pessoa em receber essa instrução, essa edificação. Agora, uma frase, pastor, que me chamou a atenção. Além da questão do Vida na Vida, que o pastor Hudson ensinou, olha a importância do pastor ensinar os líderes, os membros sobre o Vida na Vida, sobre o RD. Olha a importância, o que ficou na cabeça do membro da igreja. Eu preciso discipular. E discipulado é vida na vida. Que coisa extraordinária. Agora, pastor Fabrício, uma coisa. Sentir Deus. Isso me marcou muito. Aquela discípula conseguia sentir Deus na oração do almoço. Pastor Flávio Lúcio fala uma coisa interessante. Relacionamento discipulador é uma amizade que tem Jesus no centro. Discipular alguém é fazer a pessoa sentir Deus. E a gente volta no início desse vídeo. Eu estou emocionado aqui. Sobre a importância da vida no Espírito. Porque o discipulado tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque nós não queremos apenas incutir conhecimento na mente das pessoas. Nós queremos que as pessoas sintam Deus. Que elas experimentem esse Jesus que transformou a nossa vida e pode transformá-la também. É cognitivo e afetivo. É escrita e coração. É escritura e vida. Extraordinário que nós possamos, durante esses dias, aproveitar todas essas oportunidades que o Senhor está nos dando. E o que eu gostei, ela partilhou coisas simples. Só que, às vezes, nós podemos ter atitudes simples, pastor Diogo, mas atitudes que já caíram na nossa rotina. A atitude dela, a ação dela foi simples, foi compartilhar uma música. Mas quem estava recebendo sabia que não era um compartilhar de uma lista, era uma ação. Né? Claro, tem coisas que nós vamos fazer por uma lista, por necessidade, mas o RD não dá. Então, é realmente uma atitude que fez a diferença na vida daquela pessoa com quem ela estava caminhando. E isso mexe conosco, isso nos mostra que é possível, isso nos mostra que cada um de nós teremos o nosso desafio desta semana, realmente poder investir naqueles que nós temos orado, para partilhar e também convidá-los para o nosso encontro de sexta, sábado e domingo. Porque quando a gente vem já numa caminhada como essa, quando convidar alguém para participar conosco em um encontro de sexta, sábado e domingo, por exemplo, não vai chegar mais como um convite qualquer. Vai ser um processo em que já está sendo regado da oração, do caminho, daquilo que tem sido muito importante. Agora, uma coisa, pastor Diogo, que eu quero mencionar também. A gente só doa o que a gente tem. Uhum. Ela está doando vida porque ela tem recebido vida. Isso mesmo. E isso é muito importante. Aquilo que nós recebemos, podemos doar. E se nós temos relacionamento com o Senhor, intimidade com o Senhor, se nós temos boi, Bíblia, oração e igreja, se nós estamos buscando, isso vai ser muito natural, não vai ser algo forçado.
E quando é natural, impacta. Quando é natural, tem o seu valor. E o Espírito Santo está trabalhando e é uma ação completa. Olha, que coisa extraordinária. Sim. Já estamos encerrando essa nossa transmissão de hoje, mas antes alguns convites rapidamente. Primeiro, amanhã nós temos a Terça Multiplique. Nós teremos a presença do pastor William Salgado falando sobre evangelização da família. 1h30 para tratarmos desse assunto tão importante, como evangelizar, como desenvolver RDs dentro da família, com o pastor William Salgado, que tem uma história lindíssima de evangelização da própria filha, dentro de casa, e você não pode perder, você vai se emocionar e vai ser capacitado para essa evangelização no ambiente familiar. Também, quinta-feira, nós temos o nosso Jueves Multiplique, que é a Quinta Multiplique em espanhol. E você também não pode perder, que você pode aguçar o seu espanhol aí para aprender a falar e aguçar sua percepção auditiva sobre essa língua tão importante com o pastor Djalma na quinta-feira. E sexta, sábado e domingo, a nossa conferência Jesus Transforma Minha Família. Ao final dessa transmissão, eu quero pedir para que você fique aí, que nós vamos passar um vídeo de 1 minutinho explicando como fazer a publicação cruzada, para que a sua página de Facebook, não o perfil individual, mas a página da sua igreja ou da sua organização, possa transmitir também essa conferência, sexta, sábado e domingo, às 8 horas. Pastor Fabrício, suas palavras finais, nós vamos orar e passar o vídeo na sequência. Fique aí mais um minutinho e aguarde as palavras finais do pastor Fabrício, a oração e o vídeo. Nós queremos agradecer, pastor Diogo, todos os irmãos que durante estas 4 segundas-feiras aceitaram o desafio de estar aqui conosco, quando nós fizemos essa caminhada de evangelização, oração pessoal. Hoje é 25 de maio, nós estamos na reta final da nossa campanha de 31 dias de oração pela família. Tem sido bênção, nós estamos crescendo diante do Senhor, e como foi bom estar aqui a cada segunda-feira. Quero lembrar você que a nossa sala de oração, todos os dias às 18 horas, e esse final de semana, sexta, sábado e domingo, com o pastor Sam. Quero lhe convidar a mais e mais a se envolver, tantas coisas aí pela frente, congresso de radicais, tivemos semana passada o congresso de MMVs, tantas coisas acontecendo na nossa denominação e tem sido uma grande bênção. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nos canais, no canal do YouTube, no Facebook, e isso com toda certeza vai ser uma grande bênção para você, como tem sido para nós. Mais uma vez, como seu missionário, nós queremos dizer a você muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, como Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, podendo neste tempo servir as igrejas. A obra missionária ela não para, e nós queremos agradecer a você que tem segurado as cordas através da sua participação, através da oração, através da sua oferta. E nós queremos lhe convidar. Cadastre a sua igreja, a página do Facebook da sua igreja para fazer essa transmissão. Pastor, eu não tenho página. Então eu quero pedir a você, quando começar na página de Igreja Multiplicadora, vai lá e compartilha. Abre uma sala de vídeo também no seu perfil, para que nós possamos ter milhares de pessoas sendo impactadas pela palavra do Senhor durante esses dias. Obrigado, pastor Diogo. Obrigado à irmã Cris. Também está conosco hoje a Cris e a Alessandra e a Noemi. Alessandra e a Noemi, Deus abençoe poderosamente a cada uma das irmãs e a você. Deus te abençoe, te guarde. Obrigado, pastor Diogo, e a todos os irmãos Sim. pela oportunidade de nós estarmos juntos, servindo e glorificando ao Senhor. Então, o pastor Fabrício vai orar. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Um abraço caloroso em nome de toda a Junta de Missões Nacionais, a começar do pastor Fernando Brandão, toda a sua equipe de missionários espalhados pelo Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pelos comentários, pelas curtidas, pelo compartilhamento. Pastor Fabrício vai orar e, na sequência, nós teremos um vídeo de 1 minutinho explicando como fazer a publicação cruzada da nossa conferência do final de semana. E assim eu me despeço desde já a todos vocês. Pastor Fabrício. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por este tempo em que nós estamos juntos, Pai, servindo ao Senhor e nesta campanha de 31 dias de oração.
nos permita ter uma grande colheita dos nossos familiares, que seja um tempo de colheita e de celebração ao Senhor. Obrigado pela vida de cada um que aqui esteve e dá-nos um restante de dia na tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ative a publicação cruzada na sua página do Facebook para compartilharmos a transmissão ao vivo da conferência de encerramento da campanha Jesus Transforma Minha Família, diretamente da página de Igreja Multiplicadora para o Facebook de sua igreja. Siga o passo a passo. Após fazer o login no Facebook, selecione a sua página, clique em Configurações, Publicação Cruzada, digite Igreja Multiplicadora. Selecione a nossa página. Escolha a primeira opção. Clique em Avançar, copie o link e concluir. Logo após, nos envie este link por mensagem no Facebook. Assim, faremos a inclusão da página de sua igreja para a transmissão da conferência de encerramento da campanha Jesus Transforma Minha Família, com o pastor Sammy Chip.